Após dias nessas masmorras esquecidas, a luz do sol é só uma memória nebulosa. As frias e escuras paredes deste labirinto de pedras preenchem mais um dia em suas vidas. Uma escadaria desce mais a fundo nesses misteriosos salões. Eu, Marius, avanço com a minha tocha. No Leif, o elfo diz: Marius, não se exponha dessa maneira. Eu tenho as minhas inesgotáveis luzes dançantes. Posso usá-las infinitamente. Mestre, no Leif usa suas luzes dançantes e as avança para uma exploração mais segura. O que ele vê? Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje eu puxei aqui o Camarão Hack pra gente fazer uma resenha sobre esse material muito legal de autoria do Diego Bacinello, que traz a quinta edição do D&D para uma proposta old school de jogar RPG. O nome direto, Camarão Hack, vem do Câmara Obscura, a qual ele faz parte. E a sacada dele foi essa: e se eu pegar a engrenagem da quinta edição, mas trazer ferramentas que aproximam ela melhor do estilo D&D old school? Essa é a sacada dele, compatibilidade com a quinta edição, podendo usar os livros da quinta edição, mas um estilo old school, onde a magia não é um recurso infinito, como eu acabei de comentar nesse vídeo com as cantrips, onde você usa de forma inesgotável os seus recursos. A letalidade é muito mais real. E quando você tem esse tipo de parâmetro dentro da engrenagem da quinta edição, é comum você se deparar com o termo O5R, o 5 fazendo a função do S do OSR, porque você está usando a engrenagem da quinta edição, mas no estilo mais old school. E essa é a proposta do Diego. Eu já falei disso um ano atrás, nas minhas experimentações pela quinta edição. Eu deixei um artigo, vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde eu comento um pouco sobre isso, como a gente pode misturar a quinta edição com esse estilo mais old school. E essa é a proposta desse vídeo, onde eu vou resenhar o Camarão Hack, e o Diego traz nesse material, nesse PDF, um suplemento que vai te aproximar mais do sistema, do estilo old school. Ele já começa cortando muito essa proposta de atributos muito altos. Os seus atributos no Camarão Hack, eles vão ser obtidos por um lance de 3d6 na ordem. Isso é D&D old school. E com isso você não tem aquela distribuição de pontos fixa, não tem 4d6, escolhe os 3 maiores. Isso vai trazer os seus personagens muito mais mundanos. Ele corta, por exemplo, a proposta de multiclasse. E vale a ressalva que multiclasse nem é a regra oficial da quinta edição, ela é uma regra opcional, ela não vem na estrutura padrão. Você pode usar, mas ela é opcional. Ele limita também níveis, por exemplo. Por quê? Para trazer o D&D de um estilo mais clássico, um estilo mais aventuresco. Então nessa proposta, dentro dessa engrenagem, ele traz muito material. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo mais conteúdo sobre isso. Mas o que ele traz de que rasga bem? A primeira é tirar a perícia. Ele tira a proposta de perícias do jogo. Por quê? Porque automaticamente, quando tem uma lista vasta de perícias, o jogador e o DM são estimulados a acionar essa mecânica de forma muito rápida. Então imagine uma situação em que você tem um personagem druida, você está numa região selvagem, vai interagir com uma criatura bizarra. Automaticamente você, jogador, por ter a perícia Handle Animal, né, lidar com animais, treinar animais, você tem essa perícia. Você, jogador, pode ser estimulado a querer usá-la rapidamente, lançar o dado. Mesmo que você não faça essa chamada, o DM pode ser estimulado a resolver essa cena de forma simplificada. E será que a gente precisa resolvê-la tão rápido assim, com um teste de perícia automático? Será que a gente não pode, antes disso, explorar narrativamente? O jogador, ao não ter a perícia, ele vai pensar: essa criatura é carnívora, como que eu posso observar o movimento dela? Como que eu posso estudar antes essa interação, antes de acionar o gatilho de perícia? Isso vale para qualquer situação. Imagina que numa interação social, você está numa negociação muito quente
e rapidamente você pede um teste de intimidação ou de persuasão baseado em carisma para resolver essa cena. Mas será que ele precisaria ser resolvido por uma perícia? Você às vezes simplifica esse espaço narrativo e não deixa que a própria narrativa informe. E às vezes no meio dessa interação os argumentos são tão fortes que você pode resolver, por exemplo, com um moral. E o moral, que é muito clássico no D&D, o Diego traz nesse PDF. Isso aqui é um material que ele trouxe como proposta de você ter o moral no D&D quinta edição. E isso pode resolver uma cena como aquela, como também reforça que o seu jogo não é um jogo de pancadaria. Então, com a ferramenta de moral, às vezes, numa interação, num possível conflito contra criaturas desconhecidas, quando elas são feridas, quando o líder delas, por exemplo, cai num combate, elas podem fugir. Isso pode levar o jogo para outros tons que tem muito mais reforço do aventuresco, de um jogo de aventura, e não um jogo que o tempo todo vai ser resolvido de forma simplificada por pancadaria. Isso é bem legal. Para resolver aqueles recursos ilimitados, ele propõe o dado de uso, que é uma ferramenta que vem ganhando muita força na OSR. É uma das propostas, é você ter dado de uso. Então você tem com 1 e 2, o dado de uso ele cai uma escala. Então se você está com um D4, vai fazer o uso de uma cantrip e tirou 1, acabou, você não tem mais aquela cantrip. Se o seu dado de uso é um D6, você pode usar essa cantrip, ela cai para se você tirar 1 e 2, ela cai para um D4. Então a ideia é recursos consumíveis, mesmo que do monge, mesmo a cantrip, não são infinitas. E você tem um dado de uso para definir isso. Aí você pode me perguntar, mas se eu reduzir dado de uso, reduzir atributo, fizer tudo isso, eu não vou ter um jogo, isso não vai gerar um conflito na quinta edição, nos combates? Como vai ficar os níveis de desafio, challenge rating, né? E eu já fiz um vídeo sobre o challenge rating, porque eu não gosto muito disso. Porque essa proposta de challenge rating, de combates equilibrados, é mais uma ferramenta que, se você não tomar cuidado, vai impulsionar o seu jogo para um jogo de combate. E a proposta do Camarão Hack, como diversos outros trabalhos que tentam fazer isso, é reforçar que existem outras formas de solucionar conflito, e não o tempo todo na pancadaria, né? O Diego traz também uma regra de carga que eu acho incrível. Eu acho que falta um pouco essa exploração, principalmente no estilo clássico. Eu já falei disso num artigo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, Ouro e Glória, aonde a carga é muito relevante quando você tem ponto de experiência por tesouro. E aí a gestão de recurso e toda a gestão de recurso, de tocha, de corda, o quanto você está levando de ração, de água, tudo isso começa a ganhar muita força, principalmente quando você coloca nessa gestão de carga o tesouro que você vai carregar, porque ali está reforçando a sua experiência, a sua fama. Então isso é muito bacana, são alguns exemplos que o Camarão Hack traz. E aí, se você me falar, mas isso vai ser compatível com as aventuras da quinta edição? Eu consigo jogar os módulos? Consegue sim, eu vou dar algumas dicas aqui. A gente tem, por exemplo, Tales from the Yawning Portal. É um módulo que traz aventuras clássicas resgatadas para a quinta edição. E você pode usar esse estilo de jogo com aventuras clássicas, como Ghosts of Saltmarsh, que é um compilado também de aventuras clássicas. A própria Tomb of Annihilation, que eu acho incrível. A aventura do Strahd, a Curse of Strahd. Eu mestrei Curse of Strahd. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde eu usei várias regras do Dungeon Master Guide que já diminuem esses recursos dos personagens. E eu tô na expectativa que o Icewind Dale, que é um jogo onde você vai ter desafios do cenário, temperaturas extremas, também pode casar muito bem. E tem também, não pode deixar de falar, da série OAR da Good Man Games, compatível para a quinta edição, que são aventuras reencarnadas. Você tem a Into the Borderlands, The Isle of Dread, a Expedition to the Barrier Peaks, The Lost City, e todas elas casam muito bem com essa estrutura O5R. São aventuras clássicas. Então, isso aqui é só uma resenha simplificada desse módulo do Camarão Hack que traz o jogo para um estilo mais old school. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo se você quiser ler um PDF bem curto. Ele está na Dungeonish e saiu recentemente no Café com Dungeon uma resenha do próprio autor falando sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você ver essa proposta de aproximar a quinta edição do D&D de um estilo mais old school.
E se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, marca o sininho e comente. Já usou algum hack da quinta edição para deixar o seu jogo mais próximo do estilo old school? Gosta do estilo old school? Gostou dessa proposta? Quer experimentar? Deixa aí o seu comentário para a gente trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.